E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui começando a nossa aula, primeira aula, tivemos uma aula inaugural, né? Agora a primeira aula do nível introdutório. Então, já agradecer a Conceição por ter atendido a nossa demanda, né? Conceição, que foi minha primeira professora de filosofia no marxista, nos cursos de formação do partido lá em Minas Gerais e também da UJS. Chegou a dar curso da UJS, Conceição? Um só, Um só. um estadual. E, e hoje ela vai nos ajudar aqui nessa aula, que é uma aula que é uma base para todas as outras, né? Nós vamos ter uma outra aula de filosofia, que eu vou apresentar, que a gente vai aprofundar mais algumas coisas do materialismo histórico, né? Então, assim, eu vou deixar para que você se apresente. Eu vou estar aqui na sala, vou só desligar minha câmera, mas vou estar escutando. E eu queria falar sobre as dúvidas, gente, só para vocês entenderem a dinâmica daqui. Só um segundo, para vocês entenderem a dinâmica. Não fica mandando mensagem no chat o tempo inteiro, gente. As, a Conceição vai fazer uma apresentação de 1h30, a aula dela, e depois a gente vai encerrar essa sala aqui. Nós vamos ter meia hora de intervalo. E nesse intervalo eu vou receber as dúvidas que vocês tiverem. Vocês vão mandar aí no chat, eu vou deixar também um e-mail que vocês podem enviar a dúvida, mas vocês podem mandar a mensagem no chat diretamente para mim. No final da aula, eu vou enviar o link, tanto aqui quanto para os gestores estaduais, para os dirigentes estaduais, para que vocês acessem a segunda parte da aula, que vai ser a parte de tirar as dúvidas. Então é assim, 1h30 de aula, a gente vai para o intervalo, vocês mandam as dúvidas e no final aqui dessa mesma aula, eu vou mandar o link da próxima aula, que abre às 3 horas. Então vai até 3, abre às 4 horas, vai até 3h30 agora essa aula. Aí a gente intervalo de meia hora, 4 horas a gente retoma para tirar as dúvidas, beleza? Então, Conceição, fica aí com você, pode se apresentar aí para o pessoal e iniciar a apresentação. Qualquer coisa você me fala, qualquer dúvida você me chama que eu estou aqui escutando. Tá certo, tá. Obrigada, Rafael. Boa tarde para todos e todas. Vou iniciar agradecendo a participação de todos, o convite, e falando que é muito estranho para mim estar sem ver as pessoas que estão me ouvindo. A filosofia, mais do que qualquer outro conteúdo, exige um olhar para o outro, penso eu, mais do que qualquer outra coisa. Mas então vamos lá. Vou começar fazendo uma apresentação sobre mim e depois vou apresentar primeiro o que a gente vai estudar para daí iniciar o conteúdo propriamente dito. Eu sou conhecida como Conceição Pereira, sou professora de filosofia da rede estadual de Minas Gerais e pertencente da Escola de Formação do PCdoB, a Escola João Amazonas. Então, tem muitos anos que eu estudo marxismo-leninismo através da Escola Nacional do PCdoB. E a filosofia, em outros aspectos, eu estudo em outros segmentos da vida, vamos dizer assim. O marxismo-leninismo eu aprendi mesmo foi no PCdoB. E o que eu vou tratar aqui é muito nessa perspectiva da escola do partido. Bem, a filosofia é um conteúdo que a gente ouve falar, que a gente, desde 2006, trabalha no ensino médio, mas que a maioria das pessoas, quando terminam as aulas, seguem fazendo a pergunta de que quando elas começaram as aulas de filosofia. O que é filosofia? Não é minha pretensão responder o que é filosofia, e não é minha pretensão responder muitas questões que a gente tem na vida, ou que a gente pode vir a formular quando está estudando a filosofia.
mas é mostrar formas de buscar resposta para isso. Então, aqui o título é Filosofia, alguns elementos introdutórios para a compreensão da realidade. É uma introdução, então, dessa introdução já tem um recorte, que é alguns elementos dessa introdução. Então, nessa aula, eu pretendo apresentar o que é filosofia, o significado do termo, origem e outras informações necessárias para a compreensão da sua importância para a construção das sociedades, qual o seu objeto de estudo, do que trata, questões que a filosofia pretende responder, métodos de investigação da realidade, a concepções de mundo e, por fim, a filosofia marxista, que vocês, posteriormente, com o Rafael, terão mais sobre a filosofia marxista. Hoje, o objetivo aqui é introduzir alguns elementos que façam com que a gente, num próximo momento, compreenda melhor o que é a filosofia marxista, do que ela trata, e por que da sua importância. Hoje a gente vai ver menos filosofia marxista do que as outras questões. Então, vamos iniciar a reflexão sobre filosofia com a pergunta feita pela Mafalda para o pai dela. Mas charge aí, vocês estão vendo que a Mafalda chega, se organiza para ter uma conversa com o pai, e aí faz a pergunta. E sai sem resposta. O que é filosofia, pai? E ela sai sem a resposta. E aí, num outro momento, ela comenta com um colega que pediu para o pai dela explicar o que é filosofia. E aí eu fiz aí a pergunta, qual é a resposta do pai de Mafalda? Para quem conhece alguma outras passagens, outras charges da Mafalda, é possível que em algum momento encontre essa resposta. Porque ele mostra a busca em responder a pergunta da Mafalda. E aí já fica para vocês refletirem sobre. E qual é a sua resposta? Então, a gente começa com uma pergunta, já imaginando qual seria a resposta inicial que você tem. Todos nós temos uma resposta inicial, por mais que não tenha clareza em como apresentar essa resposta, mas passe nesse momento na cabeça de vocês alguma coisa. E aí, vamos para os segundos slides. E antes de iniciar, eu gostaria de contar um mito para vocês. Esse mito, lá na parte que tem a bibliografia, tem uma referência que vocês podem... Como é que eu ativo esse maldito chat? Oi, Rafael. Ai, desculpa. Posso continuar? Pode continuar. Obrigada. Então, eu vou contar um mito. E aí, depois que eu contar o mito, eu vou dizer o porquê do mito. É o mito de Pandora. A mitologia foi a primeira forma, segundo os relatos, que o ser humano encontrou para explicar o mundo e o que tem no mundo. E aí, dessa forma de explicar o mundo, é uma forma ingênua, que não cabe questionamento. Será que estão me ouvindo? Que eu não estou conseguindo ouvir o som. Oi. Tá dando para te ouvir, tá tranquilo. Tá, porque tá bem silencioso. Não, Tá. pode continuar. Então, aí o mito de Pandora. Pandora significa aquela que tem todos os dons. Então, segundo a mitologia, existia apenas homens, e eles viviam felizes e satisfeitos. Tem um deus grego chamado Pimenteu, que é o deus protetor do ser humano. Essa mitologia é grega, porque imagina-se, e é o que os relatos nos mostram, que a filosofia ela surge a partir da mitologia grega, já que ela surge na Grécia Antiga, onde acontecia, como forma de explicar tudo que existia, o mito. E aí, o mito de Pandora, então, é um mito grego. Então, diz que Pimenteu é o deus protetor do homem, e, em alguns momentos, ele, para realizar
garantir uma vida melhor para o ser humano, ele fez algumas coisas que os outros deuses discordavam. Um desses momentos, ele roubou o fogo. E o fogo, os deuses gregos acreditavam que era coisa só para eles, que não cabia os humanos ter acesso. E aí, o Prometeu, falei Epimeteu, que é irmão de Prometeu. O Prometeu, que é o deus protetor do homem, segundo a mitologia grega, o Prometeu, considerando que o ser humano, que era aquele que produzia em tudo, inclusive garantia a existência daquilo que era produzido para os deuses, eles eram merecedores do fogo, sim, então roubou. Estou dando um exemplo do fogo para ter uma noção do que o Prometeu fazia, que justifica o castigo que ele recebe posteriormente, e assim como os homens, por entrar na lógica que o Prometeu dizia que eles deveriam entrar para ter uma vida melhor. Então, só existia homens, não existia mulher. Só homens e eles viviam bem. Prometeu, depois de agir de modo que os deuses discordavam, que eles achavam que ele estava brincando com eles resolvem castigar Prometeu e castigar também os humanos, por permitir que Prometeu fizessem o que ele estava fazendo junto com os humanos. Então, o castigo de Prometeu é ele ser acorrentado em uma montanha muito alta, e todos os dias uma ave de rapina ia lá e devorava seu fígado, e no dia seguinte, durante a noite, o fígado se regenerava, de modo que no outro dia a ave de rapina podia ir lá e devorar o seu fígado novamente. Então, qual era o castigo dos humanos? Os deuses fizeram um ser com bela forma e pediram para que todos os deuses colocassem aquilo que eles tinham como dom nesse ser, e enviaram para ser o presente para os humanos. E esse ser que era belo, era astuto, curioso, que eram as características que os deuses tinham, que foi passado para eles, esse ser foi chamado de Pandora exatamente por isso, por ser aquele que tem todos os dons. Então, esse ser, para que chegasse até os humanos, para que chegasse até os humanos, eles tinham que ter uma porta de entrada, por isso que foi escolhido o irmão do Prometeu, o Epimeteu. Epimeteu era um pouquinho mais lento no pensamento, então ele não ia imaginar que esse presente era um presente que traria danos para ele e para os humanos. Então, o mensageiro dos deuses entrega para o Epimeteu o presente, dizendo que era um presente dos deuses, por aquilo que ele fez durante toda a sua vida pelos deuses. Porém, junto com aquele presente, que era um ser chamado Pandora, tinha uma caixa, e aquela caixa jamais poderia ser aberta. Então, Pandora com a sua caixa, que a gente chama de caixa de Pandora. Jamais aquela caixa poderia ter sido aberta. Epimeteu ficou muito satisfeito quando viu aquele ser com bela forma e aceitou o presente com as condições dadas. E comunicou para Pandora que ela jamais abrisse aquela caixa. A Pandora, muito curiosa, um determinado dia, que Epimeteu não estava em casa, ela abriu a caixa. E quando ela abre a caixa, todos os males que nós conhecemos hoje saem de dentro da caixa. Quando Pandora percebe o que ela fez, ela tenta fechar a caixa. Quando ela consegue fechar a caixa, uma única coisa fica dentro da caixa, que é a esperança. E aí o ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Só a esperança conseguiu ficar aprisionada dentro da caixa. E aí, por que eu estou contando o mito de Pandora? Hoje é 1º de abril, acabou o mês de março. Geralmente, eu lembro muito desse mito no mês de março, que esse mito é a explicação grega, mitológica, sobre a existência da mulher. Como que a mulher surge? E que leitura a gente pode fazer dessa mitologia nos dias de hoje? Naquele período, provavelmente, a leitura que fazia que era a explicação dada pelos deuses sobre a existência da mulher. E como que a mulher, ela é criada com o objetivo de servir a um ser que pega ela
são males. E aí, cada um de vocês pode parar nesse momento e refletir sobre essa concepção sobre a origem da mulher através da mitologia grega. Uma concepção machista e que até hoje é relatada e de uma forma agradável, soa dos nossos ouvidos, até o momento que a gente para e analisa o mito. Geralmente, os mitos, eles são utilizados para explicar uma realidade. Então, quando você ouvir um mito, busque refletir sobre o mito. Por que eu escolhi o mito para ser a introdução da filosofia propriamente dita? E por que o mito de Pandora? Primeiro, segundo os relatos históricos, é através do questionamento que surge o pensamento racional. Aliás, o pensamento racional já é o questionamento. Se em um determinado momento os humanos se contentavam com a explicação mitológica, esse momento ele não se eterniza. Chega um determinado ponto em que essa explicação ela é insuficiente. Quando você pergunta como, por quê, você já começa a buscar entender aquilo que está sendo relatado, e aí você está refletindo, você está questionando, você está filosofando. E o mito de Pandora é um mito que o modo que a gente enxerga o mundo hoje, que a maioria das pessoas olham o masculino, o feminino, o homem e a mulher, ainda é possível que esse mito seja contado e muitas pessoas não percebam que é um mito machista. Quando eu conto, geralmente, para os alunos do ensino médio, eles acham até bonitinho, até surgirem as primeiras perguntas. Então, é uma concepção machista de mundo que a mitologia apresenta. Lamentavelmente, a maioria das explicações sobre a origem da mulher que a gente conhece são explicações machistas, né? A explicação sobre Adão e Eva tem essa concepção, a explicação mitológica, não só na mitologia grega, mas depois aproveita e pesquise outras mitologias para ver o que fala sobre a origem da mulher. Enfim, então, se a filosofia, ela surge a partir de um questionamento, ou de muitos questionamentos, a partir da reflexão, a partir do momento que aquela explicação dada, ela não é satisfatória, aí vamos entrar propriamente naquilo que me fez ter esse encontro com vocês. Então, o que é a filosofia? A origem da palavra filosofia é grega e composta por dois termos, filo e sofia. Filo, amizade, que amor fraterno, e sofia, sabedoria. Então, filosofia é amor à sabedoria. Essa é o significado etimológico da palavra filosofia. Atribui-se a Pitágoras, o filósofo pré-socrático, a invenção da palavra, que significa amor e respeito pela sabedoria, desejo pelo saber, vontade de saber e compreender a realidade. Repito, essa é a etimologia da palavra. Mais para frente a gente vai ver o que vem a ser a filosofia. E aí tem uma definição do Demerval Saviani, um marxista brasileiro, comunista, que trabalha muito voltado com a educação, mas que é também filósofo por formação. Ele diz que filosofia é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os problemas da realidade. Radical, em primeiro lugar. E aí ele explica o porquê de ser radical, rigorosa e de conjunto. Então, radical em primeiro lugar, exige que o problema seja colocado em termos radicais, entendida a palavra radical no seu sentido mais próprio e imediato. Quer dizer, é preciso que se vá até as raízes da questão, até seus fundamentos. Em outras palavras, diz-se que se opere uma reflexão em profundidade. No caso do mito de Pandora, que eu relatei para vocês, é necessário que se analise por que a explicação dada sobre a origem da mulher era aquela.
Aí você tem que levar em consideração o momento histórico que foi construído e alguns fatores para você chegar a alguma conclusão. Em segundo lugar, rigorosa, em segundo lugar, e como para que garantir a primeira exigência. Deve-se proceder com rigor, ou seja, sistematicamente, segundo métodos determinados, colocando-se em questão as conclusões da sabedoria popular e as generalizações apressadas que a ciência pode ensejar. Então, ela precisa ir na raiz, precisa ter rigor, é necessário ter um método para analisar. A reflexão, ela não é de qualquer modo, ela tem esses 3 passos. E, por fim, dos três que ele coloca, de conjunto. Em terceiro lugar, que é o de conjunto, o problema não pode ser examinado de modo parcial, mas numa perspectiva de conjunto, relacionando-se o aspecto em questão com os demais aspectos do contexto que está inserido. Então, a reflexão, se a filosofia é uma reflexão, ele coloca que ela deve ser radical, rigorosa e de conjunto. Não existe uma coisa solta no mundo, tudo se relaciona. Nós estamos em determinado lugar hoje, mas o hoje está relacionado com outros momentos, o lugar tem relação com outros lugares, e por aí vai. É nesse ponto que a filosofia se distingue da ciência de um modo mais marcante. Uma das perguntas que eu coloco aí, um dos pontos, é sobre o objeto de estudo. Se a filosofia está sendo colocada pelo Saviani, que é o modo como eu apresento para vocês, que outros pensadores marxistas colocam, se não todos, se ela é reflexão, então a filosofia ela é ciência. E aí, aqui, nesses slides, eu estou colocando que ela se distingue da ciência de um modo mais marcante. As ciências, ela tem um objeto de estudo. E aqui, que também continua sendo a opinião do Demerval Saviani, com efeito, ao contrário da ciência, a filosofia não tem um objeto determinado. Ela dirige-se a qualquer aspecto da realidade, desde que seja problemático. Seu campo de ação é o problema. Esteja onde estiver. Seu campo de ação é o problema enquanto não se sabe ainda onde ele está. Por isso se diz que a filosofia é busca. Então, qual que é o objeto de estudo da filosofia? Tem alguns pensadores que falam que é o pensamento, sem desconsiderar necessariamente que o pensamento é construído a partir de uma realidade, de um concreto, de uma materialidade. Mas tem pensadores que colocam também o pensamento como sendo construído antes dessa relação com a materialidade. Mas eu gostaria que vocês guardassem essa informação, que a filosofia, a reflexão, ela está relacionada com problema. E o que é problema? Mais na frente a gente vai ver isso. Então, seu campo de ação é o problema, esteja onde estiver. Seu campo de ação é um problema enquanto não se sabe aonde ele está. E aí, seguindo essa lógica que o Demerval Saviani coloca, podemos conceituar a filosofia como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os problemas que a realidade apresenta. E o que significa reflexão? A palavra que vem do verbo latino ieflectere, que significa voltar atrás. Então, reflexão é retorno. Refletir é o ato de retomar, reconsiderar os dados disponíveis, revisar, vasculhar numa busca constante de significado, examinar detidamente, prestar atenção, analisar com cuidado. E isto é o filosofar. Então, o refletir é o retorno. Para eu pensar sobre determinada coisa, de forma reflexiva, é necessário que eu conheça. Daí, isso é tão importante para a reflexão, o conhecimento da história. Como que eu reflito sobre o desconhecido? Só é possível analisar o conhecido. Só é possível refletir sobre o conhecido.
não é possível refletir sobre o desconhecido. Então, refletir é sempre um ato de voltar atrás, de retomar um determinado fato, algo que existe. A filosofia apresentada é em grandes períodos que corresponde, às vezes, de modo aproximado aos períodos da história ocidental. Os principais períodos da história da filosofia primeiro, filosofia grega, a história e pensamento filosófico grego, que divide-se em 4 períodos: o período pré-socrático, o período socrático, Sócrates e Platão, o período sistemático, Aristóteles, e o período helenístico. Aí o segundo período filosofia medieval, do século I ao século XIV. O terceiro, a filosofia moderna, do século XVI ao século XVIII. A filosofia contemporânea, do século XX aos dias atuais. Eu coloquei o quadro da história da filosofia para não deixar de citar, mas não é minha pretensão abordar aqui, nesse curso introdutório de filosofia, a história da filosofia. Acredito que mais importante do que tratar do filósofo, da história da filosofia, através da apresentação dos filósofos, do modo que cada período tinha de analisar o mundo, é a gente analisar o processo reflexivo, o processo da filosofia, a importância da filosofia, o porquê dessa necessidade que nós temos de refletir, a importância da filosofia para garantir uma sociedade melhor para a maioria das pessoas. E toda aula, ela tem esse objetivo: apresentar a filosofia como forma de se relacionar com o mundo. É o pensamento que deve ser constante. Existem várias formas de pensar. O ser humano é um ser que pensa, mas isso não significa que o ser humano está sempre pensando reflexivamente. Nós vivemos um momento agora em que temos como presidente da República um senhor que, em muitos momentos, questionamos o modo que ele enxerga o mundo, questionamos seu pensamento. Mas ele pensa. O modo que ele pensa que é um modo que nós não devemos desejar que seja pensado, mas ele está pensando. Assim como, nesse momento, todos que estão dedicando esse tempo para a reflexão filosófica, provavelmente pensa diferente do atual presidente do Brasil. Tem um outro modo de pensar. Então, existem várias formas de pensamento, que eu acho que na frente eu coloquei alguns, que vêm do senso comum. Senso comum tem o pensamento religioso, o pensamento filosófico, o pensamento científico. Existem várias formas de pensar o mundo, sempre buscando compreender o mundo. Nós temos essas necessidades de entender o mundo que a gente vive, de nos entender. Agora, as respostas para essa pergunta, elas são diversas. E aí, dependendo do modo de pensar, do tipo de pensamento adotado, se é um pensamento científico, se é um pensamento do senso comum, a resposta pode ser diferente. Não necessariamente, mas pode. Então, como eu falei para vocês anteriormente, colocar ali como que a história da filosofia se divide é mais para que vocês tenham uma noção que a filosofia ela é construída na medida em que a história é construída. Quando o ser humano constrói um modo de vida, ele constrói o pensamento. E o nosso material de estudo nesse momento é como que o mundo é compreendido, como que o mundo é pensado. Pensamento e ação estão juntos, mas tem uma forma que é sistematizado o pensamento. E aí a minha pretensão, quando eu apresentei a relação ali dos períodos, era só para ter noção. Esse quadro, que é a Escola de Atenas, aí apresenta vários filósofos da antiguidade. Cada filósofo aí, ele é colocado de um modo que apresenta o seu pensamento. Bem no centro
nós temos o Platão e o Aristóteles. Platão e Aristóteles são filósofos marcantes na história da filosofia, no nosso modo de pensar. O Platão é o construtor, o que melhor sistematizou o idealismo. E o Aristóteles é um sistematizador do materialismo. Então, o Platão está com o dedo para cima, vocês observaram na figura, indicando que as ideias é o que comanda, as ideias determinam a matéria, e o Aristóteles está com a mão para baixo, que a gente pode entender que ele está dizendo que é o mundo material que constrói as ideias. E aí, o materialismo, o idealismo, que nós veremos de forma mais detalhada, são modos que a gente tem de enxergar o mundo. Provavelmente, cada um de nós tem uma forma de enxergar o mundo. E se encaixa com o pensamento desses dois. Ou você concebe o mundo nessa leitura que Platão faz, ou concebe o mundo na leitura que o Aristóteles faz. Mais para frente, se você não tem a resposta, tomara que você vá formulando uma para que tenha. E a gente vai abordar isso mais na frente. Então, depois de abordar a questão da filosofia na sua construção histórica, aí tem alguns pontos aqui que eu gostaria de destacar. Então, sobre a filosofia, é importante destacar. É um esforço para pensar com clareza, para lançar luz na penumbra. É uma reflexão radical, rigorosa de conjunto, segundo os problemas da realidade. Busca explicar o mundo, a natureza, o homem e tudo que faz parte do que a gente dá conta de conceber existente, ou que duvida se existe ou não. Explica o mundo de maneiras, concepções nitidamente diferentes, que chamamos de concepção de mundo, e veremos mais para frente. É produto das condições históricas, sociais, econômicas e políticas, surge como conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza. É o movimento pelo qual o pensamento volta-se a si mesmo, interrogando a si mesmo, através de um método de conhecimento. A filosofia é concepção e método de conhecimento de mundo. Então, a filosofia, ela é reflexão. Na medida que você vai refletindo a partir de um modo de enxergar o mundo e utiliza um método para isso. Todos nós somos filósofos, como diz o Gramsci, no momento que nós estamos refletindo. Estamos fazendo uso dessa nossa capacidade de retomar algo conhecido para fazer a sua análise. E como isso é necessário nos dias de hoje, nos dias de ontem, refletir sobre o nosso modo de enxergar e de agir no mundo é fundamentalmente importante para a gente ter noção do que faz. Como que a gente constrói o mundo que a gente vive e as possibilidades de fazer um mundo diferente. Desde dos primeiros filósofos, que são chamados filósofos pré-socráticos, até a atualidade, a gente faz as mesmas perguntas. Talvez elas sejam sistematizadas de modo diferente, mas as perguntas filosóficas, elas não têm necessariamente uma resposta consensual, uma resposta em que satisfaça o questionamento de todos. E aí, como nós temos um limite para a introdução da filosofia, a gente precisa fazer alguns recortes. E os recortes que eu apresento aqui são aqueles que a gente julga necessário para a gente ter uma noção básica do nosso modo de pensar. Como nós pensamos, por que nós pensamos, e as possibilidades de mudar essa forma de pensar. E sem esquecer que o nosso pensamento, ele está relacionado
com a nossa forma de vida, com a nossa ação, com a nossa existência. E aí vem as questões que a filosofia pretende responder, que era um dos pontos que eu coloquei lá no segundo slide, a concepção de mundo e método. Então, desde os primeiros filósofos até os filósofos atuais, até os contemporâneos, algumas perguntas não têm resposta. Alguns se dão por convencido com a determinada resposta, mas a maioria não. E como filosofia é reflexão, é o que nós estamos fazendo agora, na medida que eu estou falando, eu imagino que quem está ouvindo está refletindo. E na medida que eu falo, eu também reflito sobre o que eu estou falando. Lamentavelmente, não posso ouvi-los. Acho que uma aula, para ela ser rica, seja ela de conteúdo, qual for o conteúdo, e principalmente de filosofia, é necessário que a gente ouça o outro, que a gente enxergue que movimento o outro está tendo na medida que está te ouvindo. Esse contato faz muita falta nesse momento. Eu estou aqui agora imaginando como que cada um está captando aquilo que eu estou dizendo. Então, os primeiros filósofos, já que não tem como fugir da história da filosofia, porque a história do pensamento filosófico é a nossa história, a gente vê a ação humana na medida que vai falando do pensamento humano. Os primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos, o primeiro dele é chamado Tales de Mileto, eles tinham como preocupação central a origem do universo. Como tudo surge. E as respostas que eles encontram, o Tales, o Heráclito, o Parmênides, que são filósofos Heráclito e Parmênides, que acompanham muito o pensamento filosófico em toda a história da humanidade, o Karl Marx retorna nesses filósofos pré-socráticos, porque não tem como a gente ignorar a importância que eles tiveram naquela formação de uma resposta racional para tudo que existia, já que a resposta anterior era uma resposta ingênua, baseada na ficção, a resposta mitológica. Eles encontravam como resposta a materialidade. Tales de Mileto diz que tudo surge a partir da água. Você fala, mas que tolo. Mas olha que ser interessante. Imagine no momento em que a maioria das pessoas se contentava com as explicações dadas pela existência dos deuses gregos, um ser, observando o mundo, nota que tem água por todas as partes, que o corpo humano tem água, que o planeta Terra tem muita água, que as plantas precisam de água, que o que tem vida tem água. Então, a água tem estado sólido, líquido, gasoso. Olha como é uma coisa genial para aquele período histórico. Imaginar que tudo surge a partir da materialidade, de algo que existe. E aí, a resposta, ele tinha uma preocupação específica com a origem do universo, assim como o Heráclito de Éfeso, o Parmênides de Enéia, o Demócrito, que é o dos átomos, todos, e que o Marx faz um estudo sobre ele, todos esses filósofos, chamados filósofos da natureza, filósofos materialistas, eles têm respostas para tudo que existe tirado da natureza, material, nada de deuses, não é ficção, não é coisa para além da materialidade, é daqui que sai tudo. Então, como ele se preocupava diretamente com isso, a gente não percebe qual que era a posição deles, pelo menos não de forma simplista, qual que era a posição deles em relação a essa pergunta. Questões que a filosofia pretende responder. Questão fundamental, qual é a relação entre o ser e o pensar? O ser, a materialidade, o pensamento. Aí dessa questão, desse problema, desse questionamento, existe mais duas perguntas, que é
O que dá origem a quem? O que é o primário? Determinante, principal, a matéria ou a consciência? E aí a segunda pergunta, o mundo pode ser conhecido? A primeira pergunta, quem vem primeiro? Aí é o debate que eu apresentei anteriormente, quando a gente viu a pintura do Rafael, em que coloca o, o Platão e o Aristóteles no centro da pintura. O Platão, ele diz que as ideias, elas vêm primeiro. Antes de existir qualquer materialidade, antes de existir um mundo, existia a ideia do mundo. O Aristóteles, ele diz que a ideia, ela é construída a partir do mundo. Então, a ideia, ela só existe porque existe algo que permita a construção dessa ideia. A resposta, o materialismo é uma resposta científica e o idealismo, a resposta não científica. Não tem como a gente provar. O pensamento do Platão, ele é um pensamento muito bem sistematizado. Não é uma coisa de falar, mas que coisa tola, assim como o pensamento também do Aristóteles. O mundo pode ser conhecido? É uma pergunta que tem uma área da filosofia chamada teoria do conhecimento que fica mergulhado nessa simples pergunta, que parece simples, né? Que de simples não tem nada. Aliás, no mundo nada é simples, só se você quiser simplificar para viver melhor. Assim como tudo pode ser simples também, né? Mas a teoria do conhecimento é sobre o nosso modo de conhecer o mundo, começando se é possível conhecê-lo. E aí tem muitas correntes filosóficas que se encarregam de analisar essa pergunta. O mundo pode ser conhecido. A concepção de mundo é a visão de mundo, um modo de perceber e de explicar o mundo. Estão presentes na história do pensamento duas concepções, que é a que eu acabei de citar, idealismo e materialismo. E o método é a maneira de abordar a realidade, de estudar os fenômenos da natureza e da sociedade. Buscamos respostas para as questões sobre o mundo, a natureza e nós mesmos. A maneira como procuramos é o método. Pode ser metafísico ou dialético. A concepção de mundo inspira o método de análise do mundo. Então, questões fundamentais da nossa existência. É por isso que são questões as principais da filosofia. Quem criou o mundo? Por mais que você não faça essa pergunta, mas ela faz parte do seu cotidiano. Já pararam para analisar como que o pensamento religioso acompanha o ser humano? Desde o primeiro momento que tem um registro do homem, tem registro com algum tipo de crença para além da materialidade, ligado ao espiritual, o não material. Então, essas perguntas, elas norteiam, de certo modo, o nosso modo de viver, mesmo que a gente não fique falando desse jeito, as perguntas. Vou dar exemplo para vocês. O materialismo e o idealismo. O modo como a gente chega a responder o mundo, como a gente encontra as respostas, é o que nós chamamos de metafísico e dialético. Não é porque o idealista concebe que o mundo vem a partir da ideia que ele é metafísico. O Platão é o idealista metafísico. O Aristóteles é materialista dialético. Então, uma coisa pode estar relacionada com a outra, mas não é automático. Vou falar mais sobre a concepção de mundo e método, porque a filosofia marxista, ela precisa dessa base para ser melhor compreendida. Então, vamos lá. Imaginemos uma notícia de jornal, seja ela qual for. Imagine que você está folheando
ou então num site de notícia e está lendo alguma coisa. Como que você recebe essa notícia? Você analisa a notícia? Você analisa quem escreveu a notícia? O que você faz quando você está lendo? Como que a gente se posiciona o tempo todo? Tudo que a gente lê refletindo? Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, a gente utiliza a reflexão para isso? Você acredita que as coisas podem mudar sempre? Às vezes você acredita, outras vezes não. Como que você lida com a realidade? Essa pergunta central, qual a relação entre o ser e o pensar, ela norteia o nosso modo de vida. Ela norteia a ação da maioria, de todas as pessoas, não da maioria. Ela norteia. O método é o modo que a gente chega em algum lugar. É o caminho que você utiliza para chegar no determinado lugar. Mais para frente, os outros slides vai explicar melhor o que é materialismo e idealismo. Então, concepção de mundo é a visão que nós temos do mundo. O modo como você concebe o mundo. Para você, Deus criou o mundo? O homem criou Deus? Você não tem resposta para isso? Isso é uma coisa que não ocupa os teus pensamentos? O que acontece quando, antes da gente chegar no planeta Terra, antes dos humanos estarem aqui, o que vai acontecer depois que os humanos for? Então, essas perguntas, as respostas que a gente dá para isso, está relacionado com a forma que a gente concebe o mundo, a concepção de mundo, que todos têm uma. Todos e todas têm uma concepção de mundo. Pode ser que você acredite que Deus criou o mundo, mas você, em alguns momentos, acredita em outras coisas. Pode ser que você duvide disso. Então, vá refletindo sobre o modo que você enxerga o mundo, para mais na frente você poder falar alguma coisa a respeito. Esse quadro é um quadro... Peraí, que eu já pulei, eu não queria ter pulado, não. Eu achei que eu tinha colocado um slide mais sobre concepção de um mundo e método. Não pus. Então tá. Então eu vou ser repetitiva, me perdoe aqueles que já entenderam, mas se faz necessário para aqueles que não entenderam. Então, como eu não tenho como eu saber quem não entendeu, eu vou repetir. Melhor o excesso daquilo que é importante do que a falta. Da medida, né, da importância da coisa. Então, concepção de mundo é a visão de mundo, o modo de perceber e de explicar o mundo. É como, de fato, você compreende o mundo. É o que é predominante em você. Qual é a visão que predomina? É possível que você concorde em parte com uma coisa e concorde em parte com outra, mas o que predomina? No momento que você tiver que tomar uma decisão, que não der para você conciliar uma coisa e outra, o que você vai fazer? Então, o que predomina? Qual é a concepção que predomina em você? Você se diz uma pessoa idealista ou uma pessoa materialista? Esse quadro aqui, ele é um quadro apresentado na obra que foi sugerido para fazer a leitura em casa, do Socialismo Utópico Científico, sobre métodos e concepções de mundo. Para quem leu, vai encontrar lá essas passagens. Quem não leu, por favor, leia, porque é uma obra importante para se compreender esse tema, a tentativa é a gente compreender o mundo com o intuito de transformá-lo para um lugar melhor para a maioria, se não para todos. Então, lá o Engels coloca aqui, dialética e metafísica, método de investigação da realidade. Tem muitas pessoas que confundem idealismo, materialismo, dialética e metafísica. Por isso que eu fiz questão de, no slide anterior, diferenciar.
Dialética e metafísica são métodos. Materialismo e idealismo são concepções, são formas de aprender o mundo. Acho que tem lá na frente, a concepção construída de mundo por Platão, para a gente ter uma noção do que significa isso. Então, o que é dialética? Segundo Engels, análise de conjunto, fatos, fenômenos, processo em sua dinâmica substancialmente variáveis, transição, concatenações, fluxo e refluxo. Polos antitéticos, mas inseparáveis, penetram-se mutuamente. Algo é e não é ao mesmo tempo. Olha, a primeira pessoa que a gente tem notícia que falou da dialética foi o filósofo pré-socrático chamado Heráclito de Éfeso. O Heráclito dizia que tudo muda constantemente. O ser é e não é. Isso quer dizer que, no momento que eu sou a pessoa que eu sou agora, eu estou me transformando, eu estou mudando, tanto na questão material como na questão mental. Então, antes de eu ser adulta, eu fui adolescente, e antes de ser adolescente, eu fui criança. Esse processo de transformação da fase de criança para a fase adolescente, ela foi acontecendo em um processo que não dava para a gente notar. No momento eu me notei adolescente, no outro eu me notei adulto. O meu modo de pensar o mundo, ele vai sofrendo modificação. Tem algo que é permanente. Então, tudo muda. Mas nessa lógica de mudar tudo, tem algo que se mantém. E para o Heráclito, é a possibilidade da mudança constante. A mudança é aquilo que se mantém. Porque se tudo mudasse e não ficasse nada parado, até a mudança mudava e deixava de mudar. Então, na lógica do Heráclito de Éfeso, filósofo pré-socrático que existiu antes do Sócrates, que ainda estava preocupado com a origem da natureza, para o Heráclito, tudo muda, mas tem uma coisa que, para garantir que tudo mude, se mantém, que no caso é a mudança. Então, o meu modo de enxergar o mundo, ele vai sendo construído constantemente. Nada é concluído. Tudo está em processo. Então, essa lógica do processo, da transformação, é o que nós estamos chamando aqui de dialética. Análise de conjunto, fatos, fenômenos, processo em sua dinâmica substancialmente variáveis, transições, concatenações, fluxo e refluxo. Vamos imaginar a sociedade brasileira atual. Tem como, hoje, você desconsiderar a política econômica, a política social, a política relacionada à educacional, a política da saúde? Tem como você desconsiderar algum desses fatores que constituem uma sociedade? Então, quando você vai analisar o papel de um presidente, você não pode desconsiderar vários fatores para essa análise. Quando você vai analisar o papel do médico brasileiro, você tem que levar em consideração vários fatores. A dialética, então, é um método de análise da realidade e que leva em consideração o conjunto. Busca entender a realidade a partir do conjunto, a partir dos fenômenos, da dinâmica dos processos. Não é fazer recortes. Recortar uma determinada situação, um determinado fato, causa danos no entendimento do próprio fato. Então, a dialética é um método de análise da realidade que muitas vezes nós não fazemos uso desse método. Nós dizemos que somos dialéticos, mas vários momentos a gente não dá conta de utilizar a dialética como método de análise do mundo. Análise da sociedade, análise da sua vida, do seu pensamento.
A dialética é um método de análise da realidade, seja ela para uma sociedade ou seja ela para a forma de que você enxerga o mundo, seja para o seu pensamento. Se é que é possível você o seu pensamento ser algo desconsiderado do social. O individual está relacionado com o social na concepção dialética. Então, você constrói o individual a partir do social, e o social é construído a partir do individual. O outro método de investigação da realidade apresentado aqui é a metafísica. A metafísica é o oposto da dialética. Enquanto a dialética está preocupada na análise do conjunto, buscar compreender a partir da totalidade em determinada situação, a análise da metafísica ela é das partes, fatos, fenômenos, processos estatisticamente isolados, como substâncias fixas em ciclos estreitos, um após o outro, ou algo perene. Sim ou não, isto ou aquilo, é ou não é, positivo versus negativo, causa versus efeito. É tudo separado, fragmentado, a análise metafísica. É como alguém pegar o discurso de um ser e tratar de uma única parte dentro de uma frase. Então, você faz um recorte e utiliza aquele recorte para expor como se fosse a realidade. Então, o método dialético é um método que garante a gente se aproximar da realidade, se a gente chegar à realidade, por levar em consideração esses dados que foi colocado. Já o método metafísico é um método que ele ignora a totalidade dos acontecimentos. E aí eu retomo a concepção de mundo, de homem, de sociedade, que é o materialismo e idealismo. Parece algo tão distante da gente. Quando a gente fala dos termos que a gente utiliza, parece que a gente não está falando da vida. E quando você consegue aproximar esses termos da vida, mostrar que é um modo que a gente encontra de conceituar aquilo que vivencia, de representar de forma gráfica uma realidade, talvez a gente tenha mais facilidade de compreender a realidade. Então, eu lembro que nós estamos vendo um modo de enxergar o mundo, um modo de captar, de conceber o mundo. A gente vive num único mundo. O mundo que eu vivo é o mesmo mundo que você vive. Mas o modo que a gente enxerga o mundo não é necessariamente igual. Parte das coisas que eu vejo, você necessariamente não vê. Das experiências que eu tenho, provavelmente são diferentes das experiências que você tem. Então, o mundo é um único, porém, é possível que as pessoas façam leituras diferenciadas deste mundo. Às vezes você está falando de uma coisa e a pessoa não consegue enxergar o que você está falando. É só olhar o presidente que nós temos. Como que a gente fica repetindo determinadas coisas sobre o presidente e a gente ainda precisa continuar repetindo, porque tem muitas pessoas que não conseguiam enxergar. Parece que você não é ouvido, parece que as pessoas não estão enxergando a mesma coisa que você está enxergando. É uma realidade que parece que é modificada. É a mesma realidade, é a leitura dessa realidade que é feita de modo diferente. Então, o materialismo, que é a concepção de mundo, que concebe que as ideias como imagem, mais ou menos abstrato do objeto e fenômenos da realidade, explicar a consciência do homem por sua existência. Aí eu coloquei como exemplo, gente, perdão, eu coloquei errado isso aqui, eu investi. Onde era para estar o exemplo, o Aristóteles e o Marx, eu coloquei o Platão. Nossa, o Marx deve estar se revirando no túmulo agora. O Marx era materialista. Os seus estudos que eu livre de ser outra coisa que não um materialista. Dedicou a vida toda para entender a realidade, e aí já é uma falta de consideração com a pessoa só de trocar
o seu nome de quadro. Enfim, então, o materialismo tem como expoente, já que eu falei anteriormente, o Aristóteles, o materialismo. Ignore que tem exemplo aí escrito, que nesse momento eu não deveria estar no meu juízo perfeito. Então, o materialismo, ele tem como representante de grande expressão o filósofo Aristóteles. Aristóteles diz que o Platão estava equivocado, quando Platão diz que existia dois mundos. Acho que está lá no outro slide. Não, me permitam, não, depois eu volto lá e explico os dois mundos. O Platão, o Aristóteles dizia que Platão estava equivocado quando ele dizia que existia dois mundos, sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível, da sensibilidade, é o mundo material. O mundo inteligível é o mundo da inteligência, é o mundo da mente. Então, para o Platão, existiam esses dois mundos. E o mundo perfeito é o mundo inteligível. E o mundo inteligível não está no nosso mundo. Não é o mundo que está na sua cabeça. Sua cabeça também faz parte do mundo sensível, do mundo material. Mas as almas, antes de elas ocuparem o corpo, elas ocupavam um outro espaço. Só depois de ter feito, ela vem para o mundo material, para esse mundo sensível, inclusive isso é um castigo, isso não é um prêmio. E aí, o Aristóteles diz que o mundo, que o Platão estava equivocado. Não existe dois mundos, existe um único mundo, que é o mundo material. E nesse mundo material, um mundo sensível, esse mundo, ele possibilita a construção de ideias, mas é a partir da matéria. A ideia é formada a partir da matéria. Não é a matéria que é formada a partir da ideia, conforme diz Platão. E aí, vou dar exemplo do materialismo, no materialismo, vou dar exemplo da roda. A roda, antes de ser roda, era quadrada, né? Imaginemos que os homens da antiguidade perceberam que os animais, vamos imaginar que tinha um cavalo, que o cavalo não dava conta de carregar tudo aquilo que era necessário para aqueles humanos que eram donos dos cavalos. E aí eles tiveram a ideia de fazer uma carroça. Então, fizeram lá um negócio quadrado, em que cabia mais objeto para ser puxado pelo cavalo, ou pelos cavalos. E aí, para que isso fosse puxado, eles resolveram fazer algo quadrado para que facilitasse na hora de ser puxado. E todas as vezes que aquele quadrado ia sendo corroído, eles iam mudando. Demorou para que aquelas pessoas percebessem que se não fosse quadrado, tivesse uma outra forma, sem aquele impedimento ali que foi corrido, que era corrido com o tempo, que eles achavam que era negativo, ia mais rápido. E aí a gente pode ver que a ideia da roda foi construída pela prática da existência da roda. Você faz um objeto, e aí você vê que aquele objeto vai se adequando a uma realidade, vai sofrendo transformação, e aí quando você percebe que aquele formato tem mais eficiência do que o formato anterior, você mantém aquele que foi desenvolvido a partir da experiência. Então, para o materialismo, por isso o termo materialismo vem de matéria. O materialista não é aquele que, filosoficamente, o materialista não é aquele que deseja obter bens materiais. Comprar casa, comprar carro, comprar roupa, comprar coisa. O materialista, filosoficamente, é esse que tem como concepção de mundo a matéria como sendo primordial, sendo a matéria a responsável pela formação da ideia. É observando o mundo que eu construo uma ideia sobre o mundo. O idealismo, que tem como expoente significativo o Platão, e eu coloquei o Hegel aí como exemplo, porque o Marx, ele vem logo depois do Hegel, e ele utiliza a dialética do Hegel. Por isso, para vocês terem ideia, o Hegel, que é o considerado o pai da dialética moderna, o espírito absoluto pode ser o que nós chamamos de Deus. Então, o Hegel,
que é um filósofo mais próximo do Marx, ele tinha como concepção de mundo o idealismo. Mesmo assim, ele tinha como método de análise desse mundo a dialética. Ele percebia que tudo se transformava. E aí, o Platão, que ele é sempre resgatado pelos outros filósofos, ele coloca que a forma a matéria. Que Conceição, eu sou imperfeita, porque a minha ideia que era perfeita. Mas aí, quando eu venho para o mundo material, eu não saio exatamente como a minha ideia. Eu sou cópia. E só de eu ser cópia, eu já sou imperfeita. Vamos imaginar o ser humano. O ser humano é um ser que a gente imagina ser um ser que faz bem, é um ser que é capaz disso, capaz daquilo, só coisas boas. Então, quando eu tenho um ato de pessoa má, por que eu tenho um ato de pessoa má se o ser humano é um ser bom? Porque, segundo o Platão, nós somos cópias imperfeitas, não saímos tal qual o nosso real, que vive no mundo inteligível. Então, o mundo material, para Platão, é o mundo da imperfeição. E ele justifica como se fosse isso. A justificativa que ele dá para isso é porque tudo é cópia. Seguindo, eu espero que vocês tenham compreendido a concepção de mundo e método de análise de mundo. Separa-se para se compreender, mas não tem como se separar no pensamento e na ação. Na medida em que eu separo as coisas, é com o objetivo de trabalhar por categoria e melhor compreender o total, a totalidade daquilo que está sendo exposto. Mas está tudo junto, tudo em conjunto que age. Voltando lá no materialismo do Aristóteles ainda, o Aristóteles diz que a matéria, ela formula a ideia. Inclusive, como é que a gente tem a ideia do dia e da noite? Como que você vai formando a ideia de algo? A partir de experimentar aquilo. Vamos imaginar as estações. O inverno, o verão, o outono, que é quando nós estamos. O outono. Como é que eu sei que no mês de março inicia o outono? Como é que eu sei qual que é o mês do verão? Observando, através da observação. A análise está relacionado com a observação. O estudo científico está relacionado com a observação. Então, a ideia é formada a partir daquilo que existe. Existe um momento do ano em que o sol se põe mais cedo ou mais tarde, em que o sol não aparece. Aí, para isso que existe, vamos dar um nome. Então, vamos imaginar que no período em que o sol pouco aparece, vamos chamar de inverno. Então, a ideia ela é formada a partir da matéria. É a concepção de mundo do Aristóteles, do materialismo. Concepção da história como movimento da sociedade, análise, concepção da história como movimento da sociedade, análise dialética. Então, a concepção materialista da história e a concepção idealista da história. O que diz cada uma delas? A materialista diz que, em cada época, as ideias, crenças, conhecimentos, instituições jurídicas e políticas relacionam-se reciprocamente com a base econômica, as relações de produção e troca. Tudo que existe se relaciona. O meu modo de viver está relacionado com o meu modo de pensar. Eu sou o único ser em que se manifesta de várias maneiras. Então, é a análise das coisas em conjunto. Nada é separado. A concepção idealista da história coloca que a produção
e todas as relações econômicas só existem como elemento secundário dentro da história cultural. Enquanto a concepção materialista da história coloca o que tudo se relaciona, a concepção idealista da história separa as coisas. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A gente ouve muito isso na sociedade, né? Isso é isso, aquilo é aquilo. O que a religião tem a ver com a economia? O que a educação tem a ver com a saúde? Como não tem a ver? Se tudo é manifestação de um único ser, a gente consegue notar isso quando observa a sociedade. Como que uma coisa não tem relação com a outra? Quem são as pessoas que estão na Câmara Federal? Quem está nas câmaras municipais? Representam quem da sociedade? Como é que funciona isso? Então, essa é a forma que apresenta a concepção materialista e idealista da história, que segue a linha de raciocínio que foi apresentada teoricamente do materialismo e do idealismo. O materialismo, a matéria é o elemento principal. O homem pensa porque tem cérebro. A matéria produz o espírito. Não pode haver pensamento sem matéria. O mundo existe independente de nós. Então, retomando o materialismo de novo, está ficando chato, mas é necessário, porque é isso que nos move. Por mais que a gente se julgue materialista, nós temos tantas ações que parecem que não somos tanto quanto acreditamos ser. Porque nós vivemos numa sociedade que o pensamento predominante, ele tem uma influência gigante na vida de todos. E todas, né? Então, o materialismo, no materialismo o mundo existe independente de nós. É interessante como que às vezes a gente compreende e fala sobre o mundo, né? Você já se imagina um mundo sem você? E sem os humanos? Por que os humanos se julgam tão importantes para a existência do planeta Terra? Não tem como a gente imaginar, ou, aliás, tem como a gente imaginar, mas é uma imaginação que traz muito sofrimento, o planeta Terra sobrevivendo sem os humanos. Por mais que a gente tenha conhecimento que isso já aconteceu. Mas quando você para analisar, como que funciona o seu pensamento? A moral, a religião, a metafísica e a restante ideologia e as formas de consciência que lhe correspondem não conservam, assim, por mais tempo, a aparência da antinomia. São os homens e as mulheres que desenvolvem a sua produção material e o seu intercâmbio material, que ao mudar essa realidade, muda também o seu pensamento e os produtos do seu pensamento. Não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência. Então, voltando sobre o materialismo. O materialismo estabelece que a ideia é formada a partir da existência da matéria. Não existe pensamento sem uma matéria. O cérebro, o pensamento ocupa um lugar. O cérebro, que é matéria. Então, o materialismo, ele não faz concessões sobre o que é primordial, o que é principal. Não está negando a existência do outro. Está dizendo que o que predomina na formação é a matéria. O que faz com que uma ideia seja construída é a existência de uma matéria. Nós não podemos falar do desconhecido. Pense no monstro. Construa um monstro para você. Qual que é o seu monstro? Vamos imaginar que o seu monstro tem 5 cabeças, 10 olhos, 15 mãos, 300 pés. Tudo que foi falado, esse monstro que foi uma ideia que você construiu, no caso eu citei o meu monstro, foi a partir de algo conhecido, de algo existente, de algo material. Olhos, mãos, ouvido, pés. Então,
a ideia desses membros foi construída a partir da existência dos membros. E aí vem o slide que eu estava procurando mais atrás, que fala do idealismo, que fala dos dois, que são um dos poentes e um dos mais de maior expressão. O pensamento vem primeiro. A gente fica pensando, como que o pensamento vem primeiro? Olha, para a maioria das pessoas, Deus criou o mundo. Eu não estou contestando se isso é verdadeiro, se isso é falso. O fato é, para a maioria dos seres humanos existentes, Deus é chamado de Deus, ou chamado de demiurgo, como Platão chamava, ou de primeiro motor, que era chamado por Aristóteles, ou espírito, sei lá o termo que é utilizado, mas existe um ser que construiu o mundo. Então, Deus criou o mundo. Então, uma força muito poderosa criou o mundo, criou tudo que existe. Vamos pensar, se algo externo ao que nós damos conta, criou, vamos imaginar que o pensamento criou a matéria. Então, na concepção, utilizando a concepção religiosa de mundo, que é diferente da filosófica, mas vamos pegar porque faz parte do imaginário da maioria das pessoas. Deus criou o mundo. Então, Deus disse, faça-se a terra. O que vem primeiro? O pensamento e depois vem a matéria. Primeiro foi pensado, para depois foi criado. O pensamento do Platão não é exatamente isso. Quando Platão diz que existe dois mundos, ele não deixa claro onde que está o mundo inteligível. Para ele não faz sentido as coisas serem incompletas sem que nós tenhamos a ideia que é completa. Por que eu sei que algo está incompleto? Para ele, eu sei que algo está incompleto porque existe uma ideia de completo. E aí ele cria um lugar para colocar tudo isso que é ausente na nossa existência terrestre, sensível. Então, parece que é uma viagem do Platão, mas se você parar para refletir sobre o modo que você concebe o mundo, talvez você compreenda que não é uma ideia assim tão estapafúrdia, tão doida. Então, o pensamento, o espírito cria matéria, o mundo. O mundo não existe fora do nosso pensamento. Nossas ideias criam as coisas. Aí o exemplo aí é Platão. Aqui está o mundo das ideias, que é o que é relatado no mito da caverna, que não vou contar mais o mito para vocês, mas se você tiver curiosidade, tempo, dá uma olhada, pesquisa aí o mito da caverna. Tem muitos sites. O mito da caverna é uma forma como Platão apresenta, é uma das formas que Platão apresenta a sua concepção de mundo, em que ele coloca ali a existência de dois mundos, o mundo da caverna e o mundo fora da caverna, em que o mundo fora da caverna é o mundo inteligível, e o mundo, a caverna, dentro da caverna, é o mundo sensível, é o mundo da escuridão, é o mundo das trevas, das cópias, das sombras. E o outro mundo, que é o mundo que a gente só teve acesso antes de vir para esse, mas segundo ele, as nossas almas, antes de ganharem um corpo, elas passaram por um rio e, banhado nesse rio, esquecia tudo que sabia quando vivia nesse mundo inteligível. Então, o idealista, ele acredita que as ideias, elas têm força para criar matéria. Sabe quando alguém fala que nasceu para ser assim? Nasceu para ser músico, nasceu para ser algo bom ou para ser algo ruim? Será que a pessoa que fala isso, ela fala como uma forma de expressar e não é expressão mesmo do seu pensamento? Mas por que a pessoa diz isso? O tratamento que tem, os preconceitos que a gente conhece, elas não têm isso como
como suporte, como base. Já que eu falei do mito de Pandora no início, que fala do machismo, do modo como a mulher é vista. Uma mulher que trouxe todas as desgraças que a humanidade teve acesso, é um ser que, essa ideia desse ser, ela foi passada de geração em geração. Quantas pessoas hoje ainda julgam que a mulher, pelo fato de nascer mulher, é um ser que tem capacidades inferiores ao homem para algumas coisas. Os preconceitos, que preconceito é o que antecede ao conhecimento, então é a falta de conhecimento sobre algo, eles não podem ser colocados nessa forma de enxergar o mundo idealista, em que você acha que uma ideia faz a coisa, e não uma coisa que constrói uma ideia. Aí aqui tem o plano metafísico e o plano físico. Eu esqueci de comentar para você o significado de metafísico. Metafísico é para além do físico, que é método, a dialética que vem do dia, de diálogo, de dois, de debate, de embate, e o metafísico, que é para além do físico, o plano que aquilo que não é material está para além do material, que surgiu também através dos escritos do Aristóteles. E aqui reafirmo o que eu já disse: tudo é fixo, tudo é perfeito, o mundo insensível, o mundo sensível, o mundo mutável, o mundo imperfeito, como sendo o plano físico de Platão, que é o mundo que é a caverna, que é apresentado no mito da caverna por ele. Gente, Platão, eu falo sempre de Platão e Aristóteles, porque são dois filósofos gregos que são base da filosofia ocidental. O nosso modo de conceber o mundo, de analisar o mundo, é um pensamento ocidental, é a partir da filosofia grega, que é ocidental. Lamentavelmente, a gente busca compreender muito pouco outras formas de análise de mundo. É como se o pensamento ocidental fosse o único pensamento válido para analisar o mundo. Quando você para analisar o pensamento oriental, o africano, as outras formas de conceber, que a gente fala de filosofias, a gente nota uma diferenciação muito mais em busca do equilíbrio entre a razão e o espírito do que o que a filosofia ocidental coloca. Tudo que eu falei para vocês até então é o pensamento ocidental, que é o pensamento que norteia o nosso modo de agir e de pensar, né, o mundo. Mas, quando tiver oportunidade também, por favor, leiam sobre outras formas de análise do mundo. A concepção, dito, né, filosofias africanas e orientais, vale a pena dedicar alguns minutos de leitura. E aí, fala um pouco mais sobre dialética e metafísica. Metafísica, as coisas e suas origens do pensamento, os conceitos são objeto de investigação isolado, fixa, que eu já falei. Para eles, a dialética foca as coisas, suas imagens conceituais, substancial, também já falei, não vou mais repetir isso, que já está ficando cansativo. E aí, ainda sobre dialética, como dizia Marx, a dialética de Hegel estava de cabeça para baixo. Esse aqui, não, eu tinha que falar isso aqui, sim, me perdoe, vou voltar lá. Não precisa, não. Porque o Hegel, como eu falei para você anteriormente, o Hegel é um idealista, mas que tinha como método de análise do mundo a dialética. E ele vai mostrando como que as coisas se desenvolvem, como mudam de situação. Que a história
ela é um espaço importante para as mudanças ocorrerem. Não tem como a gente negar que é no mundo que o homem vai fazendo o mundo. E aí, como ele coloca um espírito absoluto como sendo quem está num ponto mais elevado de tudo isso, o Marx diz que a dialética dele estava de cabeça para baixo. Para uma interpretação correta da dialética, era necessário colocá-lo de pé. Marx e Engels assim o fizeram, criaram a dialética materialista, dando ao termo dialético um novo conteúdo. Então, a dialética materialista é uma doutrina sobre o movimento e o desenvolvimento mais profundo, multilateral e rica de conteúdos. Ela constitui o resultado da história multissecular do conhecimento do mundo, a generalização do imenso material da prática social. A dialética estuda as leis mais gerais de todas as espécies de movimento, transformação e desenvolvimento. Então, a gente viu que a filosofia é reflexão. E a gente reflete buscando resposta. Resposta para compreender o mundo e a nós mesmos nesse mundo. E aí, nessa análise do mundo, a gente coloca um ponto de partida, que é o que eu chamei de concepção de mundo. Você parte de um fato X ou você parte de um outro fato. Concepção de mundo e método de análise não se separam. Estão juntos para entendimento da realidade. E aí a gente chega já no Marx. A gente percorreu muitos anos da existência do ser humano, ele já agiu de modos mais variados, já passou por períodos históricos em que a forma de produção foi diferenciada, já passou pelo o comunismo primitivo, o escravismo, o feudalismo, está iniciando um novo modo de produção, que é o capitalismo. Então, muitos atos foram experimentados pelos humanos. E aí a gente chega aqui, o Marx, ele analisa tudo isso quando ele apresenta para a gente um método de análise do mundo. Foi depois de buscar a melhor forma para compreender o mundo que ele chegou nesse método que nos é apresentado. E aí eu inicio aqui a filosofia marxista. Então, a história da humanidade, ela é sistematizada na filosofia através do modo de conceber o mundo. E esse modo de conceber está relacionado com o modo de agir. Depois de levar isso tudo em consideração, mas sempre trazendo para os dias atuais, aí a gente chega na filosofia marxista. De certo modo, a gente pode perceber que nada é excluído. As coisas, elas vão tomando uma outra forma, vão ganhando mais conteúdo, mas a gente segue buscando compreender o mundo e a gente mesmo. Então, a filosofia marxista, ela é materialista dialética. Por isso que a gente estudou o que é materialismo e o que era idealismo, o que era dialética e o que era metafísica. Materialista, porque concebe as ideias como imagem dos objetos e fenômenos da realidade. Explica a consciência do homem por sua existência. O homem, ele constrói seu pensamento a partir de uma realidade dada, a partir de uma existência. O modo como eu enxergo o mundo depende do modo que eu vivo nesse mundo. Dialética, porque faz em conjunto, estuda os fatos, fenômenos, processos em sua dinâmica e nas suas variações. Se eu quero compreender a sociedade em que eu vivo, eu preciso levar em consideração a construção da história, o modo de viver do homem. E não é só numa cidade, num país, é numa cidade, num país, nos seus períodos históricos. Como era a vida nesse período, o que precisava, o que faltava.
Então, o materialismo mostrou-se a única filosofia consequente, fiel a todos os ensinamentos das ciências naturais, hostil à superstição, à beatice, etc. Só o materialismo filosófico de Marx indicou ao proletariado a saída da escravidão espiritual que evitava até hoje todas as classes oprimidas. Então, a filosofia marxista, ela é materialista e dialética. Ela parte da materialidade, da existência, de modo que está um processo de construção, de transformação constante. Nada está parado. Até nós, nesse momento que estamos sentados diante de uma tela, nós não estamos parados. Nós estamos movimentando, tem célula nascendo, tem várias coisas acontecendo com o nosso corpo e com a nossa mente. Imagine o que está acontecendo fora do nosso corpo nesse momento. Vamos só no Brasil, que já dá para a gente ter já um pensamento de como que nada está parado. Então, o materialismo dialético compreende que todas as coisas estão em constante movimento, concatenadas, ligadas, têm influências recíprocas, se transformam. Que relação tem o momento de estudo que nós estamos tendo agora, de filosofia, de reflexão, e pensar de ser humano, com o que nós desejamos para a sociedade brasileira, com o que cada um de nós deseja para a sua vida? Porque isso tem relação. Que relação está tendo? Ou que relação teve o momento que o Brasil está vivendo, e que o mundo está vivendo, com o estudo que nós estamos fazendo? O que nos permitiu estar nesse momento agora, sentados, refletindo, analisando o mundo, que é construído a partir das ações humanas. Então, tudo que relação tem o que nós estamos fazendo agora com a existência dos primeiros homens, com a existência do surgimento da filosofia na Grécia Antiga, ou com o nascimento de alguma coisa. Se a gente quiser encontrar respostas para todas essas perguntas e para outra, é possível que nós encontremos. Uma concepção materialista de história, que consiste na análise materialista dialética da origem e desenvolvimento da sociedade, o materialismo histórico. Materialista, porque o desenvolvimento da sociedade tem leis objetivas, afirmando que em cada época as ideias, crenças, conhecimentos, instituições jurídicas e políticas relacionam-se reciprocamente com a base econômica, relações de propriedade, de trabalho, de produção, de distribuição e de troca. E o materialismo histórico é dialético. Vou voltar no materialista. Imaginemos, seguindo aqui esse raciocínio da filosofia marxista, em que tem uma concepção materialista de história, que nós temos o direito de. Quando a gente fala nós temos o direito de, o direito é o quê? O que direito que nós temos que é natural? Você a viver. Alguém nasceu com o direito a viver? Se é um direito natural, por que as pessoas morrem? São assassinadas, morrem de fome, morrem por falta de uma coisa que é possível ter. Então, você tem direito de. O direito é uma construção que ela leva em consideração alguns fatores. Todos os direitos que nós dizemos ter na atualidade foi conquistado. Ninguém, nenhum burguês, ou com outro título de que faz parte da classe que explora, utilizando os termos do Marx, resolveu ser bonzinho com a classe trabalhadora e dar alguma coisa. Isso é seu. Porque eu acho que você está merecendo. Então,
A filosofia marxista, que compreende o mundo a partir da materialidade, que nós construímos nossa história. E a história que a gente tem construído é uma história que tem muitos momentos de batalha. Todos os dias tem lutas sendo travadas, em níveis diferentes, dependendo do período histórico. A gente tem mais êxito ou tem menos êxito? Olha o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Ontem foi lembrado por muitas pessoas, dia 31 de março, como sendo uma data que não deveria ser esquecida. Por que lembrar aquilo que foi vivido e que foi danoso para muitas pessoas? Será que é porque para alguns não tem importância as ações humanas na história? É como se elas vivessem aquele momento, e aquele momento é o único que tem peso na existência, como se aquele momento ele surgisse sem base nenhuma. É possível a gente encontrar pessoas que ignorem a história como sendo uma construção humana. E é possível encontrar muitas pessoas que ignorem que a história somos nós que fazemos. Então, se ela está seguindo um rumo que não é desejado pela maioria das pessoas, é possível colocá-la no rumo desejado. E aí, o materialismo histórico é dialético, na concepção da filosofia marxista, a concepção da história da humanidade como processo de desenvolvimento, procurando descobrir suas leis dinâmicas, entendimento da luta de classe como fruto das relações de produção, refutando as doutrinas burguesas da identidade entre capital e trabalho e da harmonia universal, bem-estar geral das nações base na livre concorrência, explicação da relação entre a estrutura econômica, a subestrutura jurídica e política, ideias, conhecimento e crença de cada época e história. Na concepção da filosofia marxista, o mundo pode ser conhecido. O homem é um ser historicamente construído, tudo no mundo se relaciona, se transforma e se desenvolve. Aí eu volto na questão B daquela pergunta principal, que qual a relação entre o ser e o pensar? Que a primeira pergunta, eu falei muito sobre, que é o materialismo, o idealismo, que são as concepções de mundo, mas a segunda, sobre o mundo pode ser conhecido, eu não falei, e eu vou falar agora, só citei que dava uma área da filosofia que tem muitos estudos a respeito, que é o que se dedica à teoria do conhecimento. O mundo pode ser conhecido, sim. O ser humano é capaz de captar a realidade. Essa realidade que ela se transforma constantemente. Então, o mundo pode ser conhecido, o modo como nós captamos a realidade, como nós verificamos para o materialismo histórico e dialético, é através de pesquisa, de análise, é através da observação, é através do estudo, é através da ciência. Mas nada se dá como pronto, tudo está num processo de descoberta, de construção constante. Então, a verdade é um dos pontos abordados aqui no mundo pode ser conhecido, porque você está falando que se algo é verdade ou não, se a verdade existe ou não, que é um tema que é muito recorrente hoje na filosofia contemporânea, o tema verdade, que está relacionado com interpretação, com filosofia da linguagem, que tem muitas pesquisas nesse campo na atualidade, em todas as áreas do conhecimento. E a filosofia não se caracteriza por um conteúdo específico, mas é fundamentalmente uma atitude perante o desafio da realidade, representado pelo problema. O ser humano responde com a reflexão. Eu concluo aqui com a frase do Demerval Saviani, sobre o que é a filosofia.
Então, esse nosso tempo aqui dedicado à reflexão sobre os elementos introdutórios para compreendermos a realidade, do ponto de vista do estudo da filosofia, eu tentei o todo nos fazer notar que é o nosso modo de pensar que pode fazer a diferença. E não sei se vocês notaram, mas eu não citei muitos filósofos, nem da antiguidade e nem da contemporaneidade. A história da filosofia é cheia de filósofos. Mas se você compreende a base do pensamento filosófico, você vai ter mais facilidade de compreender qualquer filósofo que você se depara no cotidiano. Qualquer pensador que você se depara no cotidiano. Qualquer ser que apresente suas ideias cotidianamente. Todos os dias a gente se aproxima das ideias do outro e da nossa mesma. A gente precisa conseguir compreender qual que é a mensagem central que essa ideia tenta nos passar. O estudo da filosofia, eu concebo como sendo uma forma da gente refletir sobre nossa realidade constantemente. E os filósofos, eles são nossos parceiros para essa reflexão. Nós concebemos um mundo de um jeito. As pessoas concebem o mundo de um jeito. E a gente age conforme concebe o mundo. E isso não está separado da ação. O modo de pensar e agir, que é uma praxe, acontece sem separação. Pensamento e ação estão se construindo constantemente. E agem sem a gente ter clareza do que é predominante. Se é a ação que determina o pensamento ou o pensamento que determina a ação. Isso é verdade? Não. Segundo tudo que nós vimos aqui, e reafirmando a filosofia marxista, o pensamento marxista, que é materialista dialético, a ação constrói a ideia. É a nossa existência que faz o nosso pensamento. A gente existe e constrói o pensamento. E esse pensamento, ele pode ser reconstruído constantemente. E aí tem umas questões aqui no final para reflexão, que qual a concepção predominante na sociedade atual? Justifique. Considerando que eu trabalhei duas concepções, a materialista e idealista, qual que predomina? E por que se faz necessário conceber o mundo a partir do materialismo histórico dialético? E qual a sua concepção e método de análise do mundo? Justifique. Eu não espero que vocês respondam e me enviem as respostas dessas 3 perguntas. Eu espero que vocês se perguntem para ver até onde vocês compreenderam aquilo que foi exposto. E respondam no papel sem a obrigação de enviar. Se quiser trocar com os colegas suas respostas, ou se quiser me enviar também, eu posso comentar se assim desejarem. Tem mais uma pergunta aqui, que é para você ler a tirinha, e depois faça o exame que a Mafalda está fazendo. Eu vou dar um tempo para vocês lerem a tirinha, porque a leitura feita pelos nossos olhos e pensamentos sem ter a intromissão do outro é diferente. E a quinta questão colocada aí, tente fazer o pensamento filosófico, o pensamento reflexivo presente no seu cotidiano. A vida, ela nos leva a agir de forma pouco reflexiva. O cotidiano, ele vai nos impedindo de ter o pensamento
reflexivo como sendo o pensamento predominante. Já deu 1 hora e 45 minutos da minha apresentação, eu concluo por aqui, e segundo o Rafael, que iniciou a apresentação, vocês terão tempo para elaborar as perguntas e depois encaminhar. Isso. Conceição, tá me escutando? Estou escutando, Rafael. Assim, eu fico imaginando essa aula olho no olho. Se você falou que não estava acostumada a falar olhando para um computador, que não é um negócio fácil, né? Mas a aula foi excelente, acho que todo mundo deve também ter aproveitado muito. Inclusive, até deixei passar um pouquinho a mais, né, para que a gente pudesse ter essa conclusão. Então, é o seguinte, eu já mandei para vocês aí, né, o e-mail e o número de WhatsApp para vocês enviarem as perguntas. A gente retoma às 15h20, às 16h20. Eu mandei um link aqui e vou enviar também para os dirigentes estaduais, encaminhar esse link para vocês, que é o link para a próxima aula para a gente entrar, né? E aí a gente vai ter até às 5 horas, é o nosso teto mesmo, então vai ter 40 minutos, 5 horas inicia a plataforma vai precisar, a gente não tem, o limite que a gente pode usar da plataforma é até 5 horas. Então, eu fico aguardando as perguntas, recebo as perguntas até 4h10, porque eu preciso sistematizar elas, né? E aí, às 4h20, a gente retoma a aula. Beleza, Conceição? Ok, então, Rafael. Muito obrigado de novo, parabéns aí pela Muito obrigada, eu que agradeço. Tá, a gente se encontra daqui a meia hora. Tá bom, voltarei. Valeu, gente. Até lá, tchau.